Coelho, alô comarca de Duarte Coelho, alô sexto ano do Colégio AMEC. Caladão tá aqui na área, presente mais uma vez, para dar início ao conteúdo virtual da disciplina de História. Justamente, a disciplina de História que nós já discutimos muitas questões ainda quando as aulas estavam presencial, né? Como, por exemplo, o papel do historiador, as fontes históricas, a produção histórica, todo estudo que remete à introdução da história, nós já fizemos, como também a contagem dos séculos, entender como se conta os séculos, entender quais os períodos que didaticamente a história é dividida, né? Que são eles a pré-história, que é tudo que vem antes da escrita, em seguida nós temos a Idade Antiga, depois nós temos a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que é essa que nós vivemos, que inicia em 1789 com o advento da Revolução Francesa e segue até os dias atuais. Bom, mas nós temos que nos remeter a questão da pré-história a princípio, porque a história ela é estudada na escola por meio de uma escala temporal, como eu já falei para vocês. O sexto ano estuda um período bem mais antigo e à medida que o tempo vai passando, as outras turmas vão estudando os períodos mais para frente. Eu estou querendo falar para vocês que no contexto de ensino fundamental, ou seja, o sexto ano vai estudar todos os períodos da história mais antigos e o nono ano, por exemplo, vai estudar os períodos da história mais recente, que é aquilo que eu falei para vocês. Mas com relação ao assunto do sexto ano, que é o que interessa a turma, nós vamos falar um pouquinho hoje do contexto da pré-história, né? A pré-história ela é dividida em três períodos, mas basicamente a história se conta muito mais em cima do período paleolítico e o período neolítico. O terceiro período seria a Idade dos Metais. Caladão, pá! O que é paleolítico? Ô Gugu, meu santo, não é paleolítico não, é paleolítico, Gugu, amado de Deus. Caladão, não foi isso que eu falei! Paleolítico! Tá certo, Gugu, foi isso que você falou, tá bom. Aí Caladão pode voltar pra aula. Obrigado, Gugu. Bom, esse período paleolítico, ele quer dizer idade da pedra lascada. Ou seja, é um período da existência do homem vivendo aqui na Terra em grupos, mas o homem ainda muito rudimentar, o homem que ainda não conseguia dar forma às coisas, ou seja, ele não conseguia construir instrumentos mais complexos, daí o termo idade da pedra lascada, ou seja, ele não conseguia dar forma, por exemplo, a uma pedra, ele não entendia ainda que um pedaço de osso, uma embira de mato, vamos dizer assim, de um pé de pau e uma pedra poderia se transformar num martelo. Ele não tinha ainda esse conhecimento. Ele passa a ter esse conhecimento somente na idade da pedra polida, que é o chamado período neolítico. Daí o termo pedra polida, que é quando ele pega os artefatos e começa a dar forma. E você sabe que tudo que é polido pode ficar pontiagudo e fazer uma ferramenta com aquilo ali. Beleza? Gente, isso é um resumão geral, dividindo, separando para vocês entenderem aí o que é paleolítico, que é uma coisa mais rudimentar, e neolítico, que é um pouco mais à frente, é um período mais evoluído. Bom, basicamente o homem ele era conhecido como nômade. O homem nômade ele recebe esse nome justamente por não ter moradia fixa, né? Se fosse nos dias de hoje, poderíamos até chamar de ciganos. Os ciganos é que tem esse costume de viver pelos lugares perambulando, não tem moradia fixa. Mas o homem da pré-história, o chamado nômade, ele também não tinha. Porque ele não tinha moradia fixa. Tecnicamente falando, todo homem ele necessita de duas coisas para sobreviver. Isso é óbvio. Ele necessita de alimentos e ele necessita de água. Logo, se não tiver água e o alimento, ele não tem como sobreviver. Então o homem ele era nômade durante os primeiros tempos da pré-história, justamente porque ele não conseguia domesticar nem plantas e domesticar animais. O que seria domesticar? Fazer com que as plantas
crescessem, que eles pudessem cultivar as plantas e criar os animais. Ele não tinha essa inteligência. Por não ter essa inteligência, eles eram nômades, ou seja, caçadores e coletores. Eles chegavam num ambiente, em determinado ponto, eles faziam o seguinte, caçava e coletava tudo. Quando os alimentos daquele local ali se acabavam, ele saía em viagem com o seu grupo para outros lugares, onde também tinha o alimento e a água. Quando ele caçava e coletava tudo, ele já saía daquele lugar e ia para outro, ou seja, ele só ficava no ambiente até ter comida para sobreviver. Enquanto tinha comida, ele ficava. Depois que a comida se acabasse, ele partia. Por isso o nome nômade. Eles praticavam nomadismo, não tinha moradia fixa. Ah, professor, mas o senhor agora me pegou. Como assim ele não tinha moradia fixa? E na hora de dormir, como é que funcionava? E na hora de descansar, como é que funcionava? Bom, na hora de dormir, na hora de descansar, eles sempre procuravam lugares que seriam refúgios. Uma gruta, uma boca de uma caverna, algo que eles pudessem se proteger do frio, se proteger de animais perigosos, se proteger também da chuva. Ou seja, muitos desses homens usaram esses lugares para fazer pinturas rupestres. Bom, pessoal, anteriormente nas aulas já comentamos o que era pintura rupestre, mas eu vou intensificar essa questão trazendo um videozinho bem ilustrativo para vocês acompanharem, tá certo? Então acompanha aí, ele é bem legal. Atenção, o crédito da conexão é de 1 minuto. Chefe, descobri uma coisa inacreditável sobre os humanos. Rápido, Trexie, antes que a conexão caia. Olha só que legal, chefe. Que desenho esquisito, Trexie. Foi um bebê quem fez? Não, chefe. Essas pinturas foram feitas pelos primeiros humanos, que alguns chamam de homens das cavernas. Mas tem umas muito bem feitas. Olha só. São chamadas pinturas rupestres. Com elas dá para ter uma ideia de como eram os antepassados dos humanos. O que eles comiam, como eles se divertiam. Legal. E sabe o que mais eu descobri com essas pinturas, chefe? As brincadeiras das crianças das cavernas. É mesmo? Brincavam do quê? Ah, chefe, eles adoravam brincar de... Queridos, ainda sobre esse lance de pinturas rupestres e achados arqueológicos, eu não poderia deixar de citar a Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, no sul do Piauí. É um suprassumo no Brasil no estudo da pré-história. Inclusive, lá foi onde reconstituíram, né, por meio da utilização de um fóssil, a primeira habitante do Brasil, que eles deram o nome de Luzia. Né? Segundo a arqueóloga responsável, que é especialista na área, Nied Guidon, Luzia foi achada em Minas Gerais, o fóssil de Luzia foi achado em Minas Gerais e foi levado para São Raimundo Nonato para ser reconstituído. A própria Nied Guidon fala que esse fóssil é de uma mulher de 12 mil anos atrás, ou seja, uma das primeiras habitantes, quiçá a primeira habitante das Américas. Então fica o registro aí desse local importante aqui no Nordeste do Brasil, beleza? É por isso que em muitos lugares nós temos pinturas rupestres, inclusive temos pertinho de nós aqui, temos no estado de Pernambuco, em Buíque, no agreste do estado, uma cidade aqui em Pernambuco. Nós temos também Brejo da Madre de Deus, nós temos pintura rupestre, nós temos também aqui no estado da Paraíba, bem pertinho na cidade do Ingá, coladinho com Campina Grande, que o Colégio AMEC já teve a oportunidade de ir no ano 2013. Então, nesses locais que eles paravam para descansar, tá certo? Para dormir, eles acabavam fazendo pinturas rupestres e ilustravam tudo que eles estavam vivendo naquele momento. Eles ilustravam animais, eles ilustravam tipos de vegetais, enfim, era essa forma que eles descansavam, beleza? Mas resumindo, o nômade é essa pessoa, é esse grupo, os grupos nômades recebiam esse nome por ser caçadores e coletores. Por não ter moradia fixa, ele saiu de um lugar para o outro, caçando e coletando tudo. Tranquilo? Bom, gente, já o segundo grupo é o chamado grupo sedentário. Aí você fala, ô Caladão, o grupo sedentário é uma evolução do grupo nômade? Sim, o período de sedentarismo é uma evolução do período do nomadismo. Como é que o homem
ele passa a ser sedentário, ele passa a ter uma moradia fixa, viver no mesmo local com o seu grupo e com a sua família, vamos dizer assim, entre aspas. O homem percebeu, o homem primitivo percebeu que quando ele saía, ainda como nômade, quando ele saía de um local para o outro, ele percebia que quando ele dava a volta, que chegava naquele seu local de origem, os animais tinham reaparecido e as plantas tinham florescido novamente. Então ele percebe o seguinte, tem algum mecanismo que faz com que as plantas voltem a florescer e os animais voltem a se reproduzir. Foi a partir dessa observação que o homem percebe o contexto do plantar e o contexto do criar. Ele percebe que pode domesticar as plantas, ou seja, aquelas plantas que existiam somente para ele coletar os frutos, o que é que ele começou a fazer? Ele percebeu que aqueles frutos tinham semente e aquela semente poderia ser plantada no mesmo lugar. Então ele não teria necessidade de estar viajando de um local para o outro, ele poderia cultivar ali mesmo os seus vegetais. Mesma coisa ele percebeu com os animais, domesticar os animais tentar prendê-los, tá certo? Sobretudo machos e fêmeas, para que venha ter um acasalamento e suposto nascimento de filhote, e os filhotes crescerem e servirem não só como fonte de alimento, mas também como meio de transporte, dependendo do porte do animal. Isso aí é claro. Então, o homem nômade, por não ter um entendimento da agricultura e da pecuária, ele vive no mundo viajando de um local para o outro, caçando e coletando tudo. O homem sedentário, quando percebe isso, ele vai fazer a domesticação de plantas e animais. Daí, ele deixa de ser caçador e coletor para ser criadores de animais e plantadores. A partir disso, eles têm a oportunidade de começar a viver todos juntos no mesmo local. Então, isso é uma relação bastante interessante entre o nomadismo e o sedentarismo. Beleza? Então, entenda essa diferenciação do nômade para o sedentário. Bom, galerinha, retomando as nossas explicações, retomando nosso bate-papo legal, vamos chegar agora ao contexto do surgimento das vilas, né? Que é o princípio da formação das cidades a partir dos povos que viveram na antiguidade. Lembrando sempre, nós estamos falando ainda da pré-história, tá bom? Não entramos ainda na antiguidade. Para entrar na antiguidade, o homem vai ter que inventar a escrita, ou seja, tudo que nós estamos falando é antes da escrita, por isso é pré-história. Bom, nesse contexto da pré-história, existe o surgimento das primeiras vilas. Ô Caladão, como as primeiras vilas surgiram? Primeiro, Caladão, tu falasse que o homem vivia vagando pelo mundo, viajando, caçando e coletando os alimentos. Depois, eles passaram a viver juntos porque aprenderam a plantar e aprenderam a criar os seus animais e plantar os seus vegetais. Justamente, pessoal, é nesse miolo aí que surgem as primeiras vilas. Observem bem. Se eles aprendem a plantar e eles aprendem a criar, eles vão se alimentar de tudo que eles produzem. Ou seja, eles vão plantar e criar para se alimentar. Uma vila faz isso, outra vila mais longe também faz, uma terceira vila acaba fazendo. Sendo que eles plantavam e criavam muito mais do que conseguiam consumir. Logo, geravam sobras. Essas sobras na história dá-se o nome de excedentes. As pessoas dessas vilas, os grupos que viviam nessas vilas faziam o seguinte, ou seja, se alimentavam daquilo que plantavam e criavam, e o que sobrava, que são os excedentes, eles faziam troca com outros grupos. Ou seja, aqui se planta o vegetal A, lá se planta o vegetal B. Então rolava muito essa troca. E essas trocas, com o passar do tempo, foram fazendo com que esses grupos que viviam distante, eles começassem a se aproximar.
Quando esses grupos começaram a se aproximar, foram sendo formadas rotas, né, para essas trocas entre uma vila A, uma vila B, entre a vila B e a vila C. Essas rotas, elas começaram a unir vilas que viviam distantes. Essa união fez com que todas as vilas se aproximassem, e essa aproximação dessas vilas no passar do tempo foi justamente o que deflagrou o surgimento das cidades. Então eu volto a repetir, muitas vezes os contextos atuais, eles são explicados por contextos que foram passados. E o estudo da história é dessa forma. A história nós temos que estudar entendendo o presente a partir da busca do passado. Quando nós buscamos o passado, entendemos ele, entendemos o presente e temos também a oportunidade, talvez, de saber, de pensar, de imaginar como vai ser o futuro. Eu sempre friso isso no 6º ano, que é para essa turminha entender o quanto é importante o estudo da história. Então, relembrando, gente, porque Caladão já vai encerrando, já vai ficando por aqui. Relembrando, nós estudamos hoje o contexto do nomadismo, 2, o contexto do sedentarismo e 3, o contexto do surgimento das primeiras vilas que contribuiu para o aparecimento das primeiras cidades. Tá certo assim? Então, olha, estou morrendo de saudade de vocês. Confesso, as aulas virtuais são legais? São, mas eu gosto mesmo é do contato, eu gosto mesmo é da conversa com vocês, eu gosto mesmo é do dia a dia. Então, assim, tá vendo o Caladão com essa cara de felicidade? Ele tá feliz, mas a minha felicidade só é completa se tiver pertinho de cada um de vocês. Não tem noção de como o Caladão está com saudade de todos aí no Colégio AMEC. Tá certo, queridos? Beijo do Caladão! Tchau!